No vídeo de hoje eu vou te explicar cada detalhe por trás de duas cravadas milimétricas que eu realizei no mini índice. Tudo isso me permitiu no dia um lucro de mais de 7 mil reais, como você pode ver passando aqui na tela. E obviamente, como toda operação que eu faço há anos, foi tudo alertado, desenhado e explicado ao vivo, e eu vou te mostrar inclusive três. Muitas das técnicas que eu apliquei nesses trades você ainda não está usando, então já sabe, já deixa sua curtida aqui embaixo, não esquece de deixar seu feedback desse vídeo nos comentários e assista esse vídeo até o final. Bora pro gráfico. Inicialmente o pregão estava exatamente dessa forma aqui, sem nenhum risco, sem nenhuma análise. Você consegue saber o que o gráfico vai fazer a partir daqui? Sabe de fato onde você vai realizar uma operação de compra ou de venda? Me fala aí. Se não, não se preocupe, eu vou te mostrar cada detalhe. A primeira análise que eu comecei já visualizando é que essa alta que ele teve já no início do pregão, na abertura ali de 9 horas, né, até ali às 10h15, foi de uma movimentação nada mais por ele ter varrido a liquidez dos fundos, né? Varrido essa liquidez que a gente chama de liquidez externa. Por ele ter varrido essa liquidez, o mercado ele trabalha um movimento oposto, ou seja, muito varejo entra comprado de fato nesses fundos aqui, entendendo que é uma zona de suporte. Eu operava dessa forma como comecei e a grande maioria, os grandes livros de análise gráfica clássica ensinam dessa forma. Então o fundo, dois fundos é uma zona de suporte, a gente compra, se ele perde aqui é de fato porque ele vai avançar para a queda, a gente pode ter possivelmente um pullback, né? E aí é ensinado pra gente isso. Só que aí os grandes players, né, precisando de fato dessa contraparte, sabendo como a maioria opera e onde a maioria posiciona os stop loss, acaba sendo muito previsível, né, a movimentação que ele vai fazer. E aí com isso a gente já tem uma leitura de liquidez. Tem uma frase no Smart Money Concepts, né, que é uma das técnicas que eu tenho dentro do meu método, que fala basicamente see the liquid or be the liquid, né? Ou seja, veja a liquidez ou seja liquidez. A partir do momento que você não está vendo que isso aqui é uma zona de liquidez, você está comprando aqui ou você está vendendo no reteste, né? Romper uma zona de suporte forte, agora vai cair muito mais e tal. Tem uma leitura rasa, uma leitura que não vai te trazer resultado. Então a primeira coisa que eu já comentei com os meus alunos, ó, a gente já estava ao vivo, era, cara, a gente varreu a liquidez dos fundos, a gente inverteu o fluxo perdendo o último topo lá de referência, ou seja, realizamos o choque, né? A mudança de caractere da baixa que ele vinha trabalhando para a alta, então muito provavelmente a gente vai ter um movimento de retração para a gente dar sequência ao seu fluxo. E aí a gente já começa a estruturar a análise. Eu sempre falo, cara, o primeiro ponto, antes de você chegar no gatilho, porque o cara, o iniciante, até o intermediário ali, ele é muito bitolado em gatilho, então ele quer ver a vela em Full HD, fica dando muito zoom, já vai direto lá no ponto. Cara, não seja ansioso, entendeu? O cara já quer ir lá dar um salto maior que a perna, vai por partes, tá? É um processo, a análise ela precisa ser construída para depois ser interpretada e a partir daí você realizar seu trade. Aí vale lembrar também uma pergunta que me fazem bastante: em qual corretora eu opero cada mercado. Cara, corretora não é onde você deixa seu dinheiro guardado, é onde você deixa seu dinheiro para operar. Visando isso, você nunca vai escolher a corretora mais segura, e sim a melhor corretora que oferece taxas, plataformas, usabilidade, computação de ordem rápida, tanto para montagem de posição quanto de stop loss. Visando isso, todas as corretoras que eu trabalho com foco nesse intuito, porque, por exemplo, em criptomoedas, galera escolhe muitas vezes a Binance, né, porque se é a mais conhecida, se é supostamente mais segura, mas, cara, você quer segurança, você está investindo, então você vai botar numa cold wallet, corretora só vai fazer o intermédio da negociação. Então, todas as corretoras que eu uso sempre focando nesses parâmetros, então escolha as corretoras pensando nisso para você não ter futuros problemas, porque normalmente as mais conhecidas não têm boas corretagens, taxas, computação de ordem para operações, para trade de fato, principalmente day trade, que são no caso essas operações que eu realizei aqui hoje. Então se você quer saber a corretora que eu opero, B3, criptomoeda, Forex, só criar sua conta na descrição, e aí você opera nas mesmas corretoras que eu e aí é sem estresse. Então entendendo basicamente aqui que o ativo estava no interesse do fluxo de alta, poderia fazer uma movimentação de retração,
já tinha tudo alinhado, inclusive isso também é uma coisa que eu já trouxe até em outros vídeos aqui do canal. Quando a gente tem uma mudança de caractere após ele varrer uma liquidez, é uma mudança de caractere muito válida, muito boa. Então é um ponto positivo para nossa análise. E aí eu comentei o que? Cara, se a gente for visualizar, a gente tem uma liquidez interna aqui também. Então esses fundos nivelados aqui constrói o que a gente chama de liquidez interna, chamada de inducement. É quando ele fica antes de um ponto de interesse. Então você não vai buscar por oportunidades em cima dela. Você vai aguardar de fato, especular que o mercado vai capturar, interpretar regiões boas de compra que você pode ter após capturá-la para você realizar uma operação compradora visando o movimento de alta. Aí eu refinei também e puxei um volume profile, que é uma ferramenta que eu gosto muito, tá? Para refinar bons pontos que eu posso ter de interesse. E ele ajuda também você filtrar basicamente seus pontos de gatilho, porque se você fosse basear somente order block, variação, cara, tem vários, mas qual que é a mais relevante, a faixa de cluster de volume pode te trazer essa ajuda, tá? Então eu gosto ela ali para auxiliar. Ela me mostrou que aqui a gente tem uma faixa de grande defesa. Então o que eu fiz? Eu puxei essa vela toda aqui de order block. Poderia, mas eu utilizei um conhecimento que é uma das variações que a gente tem de gatilhos institucionais. Inclusive eu ensino isso no módulo de Smart Money Concept, né, de análise institucional da mentoria. Se eu não me engano é o módulo 8, 9. Eu vou deixar aqui passando na tela para você todos os módulos da mentoria. Inclusive as vagas estão oficialmente abertas. Se você quer participar, quer fazer parte da turma, tem vários mentorados já consistentes. Então é a turma que mais forma mentorados consistentes, pessoas profissionais com resultado no mercado. Então alunos, cara, com capital passando em mesa proprietária, mostrando de fato capacidade, conhecimento. Inclusive a gente tem módulo de mesa proprietária mostrando essas estratégias, inclusive é que ele usou para passar lá dentro da mentoria. Então clica no primeiro link da descrição e corre. Não sei em qual momento você está vendo esse vídeo, mas se tiver ainda o link aí na descrição, cara, aproveita, cai dentro, tá? 100% ao vivo, acompanhamento teórico e prático, 3 meses intensos comigo, acessa tudo que você precisa para dar certo no mercado. Então voltando aqui, então eu demarquei nada mais do que uma weak block, né? A gente pode chamar tanto de weak block quanto rejection block. Eu gosto de chamar de weak, né? Weak significa graveto, pavio, né? Então é demarcado ali. Eu gosto principalmente quando a gente tem uma região que ela é mais refinada ou tem um pavio um pouquinho mais longo. Então no marco já na vela, normalmente ela tem muito mais precisão. E aí, a partir daqui, a minha análise ela já estava basicamente construída. Tracei também uma Fibonacci do movimento impulsivo para ver se a gente tinha algum ponto. Se eu não me engano, eu puxei aqui um pouquinho mais para cima e taquei 786. Fiz basicamente dessa forma. E aí eu entendi que aqui a gente tinha um ponto de interesse. Eu não lembro se era exatamente essa taxa, mas era algo relacionado a isso. Eu vou deixar passando aqui na tela, inclusive, o da comunidade. Eu vou te mostrar o trecho fazendo algumas dessas explicações ao vivo para você conferir. Olha só. Até o momento a nossa análise é visando aquela região de demanda principal. A gente tem bastante liquidez sendo construída nessa faixa de preço. Ó, a gente pode perceber. Isso é considerado uma liquidez interna, um inducement, configuração que a gente vem observando até o momento. Não executamos, para quem está chegando agora, não executamos nenhuma operação ainda. Então, pode ser uma estrutura em vez de bandeira até de um afunilamento de cunha. Então seria um movimento mais ou menos assim, para ir o melhor. E o mais importante, galera, é que quando eu faço essas análises não tem só uma alta precisão não, né, no ponto e tal, para a gente posicionar um stop loss curto, não. É uma questão que são análises que, ao acertar, elas oferecem uma lucratividade muito grande, né? Então um retorno muito expressivo na nossa região. Olha como que eu vou trabalhar. Eu vou colocar uma ordem pendurada de compra aqui nessa máxima, né? Se ele acionar, se ele rejeitar, vamos ver aqui, ó, fica em 135.615. Eu vou pendurar uma ordem de compra. Tá quase? Acionou. Então eu entro a favor do interesse do movimento, perceba, não entro contra. E aí eu posiciono um stop loss igual, de 100 pontos, só que agora a chance de eu conseguir estar nesse movimento, eu não passar esse primeiro calor que teve aqui, porque ele ficou um movimento, cara, totalmente bagunçado nesse ponto de entrada. Nesse daqui não, eu entrei após ele buscar a faixa principal de precisão de volume, entrei na rejeição dessa máxima e posicionei stop loss abaixo do fundo. Ele veio ser acionado e começou a desenvolver
desenvolver. Uma leitura que eu explico muito, inclusive fiz um vídeo aqui no canal falando qual que é o melhor momento para você posicionar no break-even e ensino essa técnica que eu vou falar agora, é o que? É de fato esperar o primeiro recuo do preço, né? Ah, você vai ficar refém do stop loss? Sim, mas aí você tem que gerenciar seu risco. Na maioria das vezes, né, isso vai te evitar o preço só tirar no 0 a 0 e desenvolver. Isso acontecia com muita frequência comigo e recebo muitos relatos acontecendo com vocês. Então, a maneira de você trabalhar de forma técnica isso é aguarde o movimento de correção e quando ele agredir, aí você posiciona no break-even. Até porque muitas das vezes você pegou uma compra no final da impulsão, por exemplo, e aí ele faz a nova impulsão e aí depois ele realiza um movimento de correção, né? Aqui ele fez um flip institucional que a gente chama. Realizou a inversão de fluxo para alta, retestou a order block, a demanda ali para trabalhar o movimento. Então, se você põe no 0 a 0 só porque aqui está sendo um movimento lucrativo e você está com medo dele voltar, você acaba de fato deixando um trade muito lucrativo na mesa, tá? Então, a gente tinha esse contexto, o preço veio a desenvolver e aí aqui ele já bateu, já começou a sentir um pouco de rejeição, a gente tinha esse ponto de demanda, aqui ele já tinha desenvolvido 460 pontos, aí eu comecei a apertar já minha condução, aí ele me tirou de fato, porque você realizou uma condução mais agressiva nesse caso, e não uma condução conservadora, cara, porque eu tinha visto aqui que ele realizou uma movimentação impulsiva completa, então eu estava refém, junto com toda a galera que eu estava ao vivo também, de o preço realizar um movimento de retração, né, buscando zonas de demanda, por exemplo, aqui, faz grande volume, para depois puxar mais um movimento de alta. Caso ele fizesse isso, a gente estaria refém a ele tirar a gente no 0 a 0, até no 0 a 0. Então, estaria deixando um movimento que já tinha desenvolvido quase que 5 vezes o risco, voltar todo no zero. Eu sempre falo pra galera, cara, eu busco, em média, mais de 3 vezes o risco nas minhas operações. Se permitir mais de 3 vezes, cara, já foi take, entendeu? Então, o que eu conseguir esticar além disso, melhor, mas 3 vezes é take. Então, como que eu vou deixar um trade que já estava pagando quase 5 vezes voltar no zero? Entendeu? Porque se eu bato um take de 3 vezes o risco, para eu voltar para o zero, eu preciso errar 3 trades sequenciais, sabe? Então, eu não posso deixar de fato que minha ganância fale mais alto, entendeu? Eu tenho que apenas me proteger, tentar prolongar, mas ao mesmo tempo não ser ganancioso de, não, mas eu quero movimento, mas tem... Cara, você está operando para ser lucrativo, e não para ser perfeito. No final a gente quer lucro no bolso, mas lucro no bolso com a matemática boa e pro nosso lado, que nesse caso mais 3 vezes o risco fica. Inclusive eu fiz um Reels esses dias falando sobre isso, né? Que tem como você ser consistente mesmo sendo ruim. E aí quando você ainda é bom, cara, isso só potencializa. Só que tem gente que é bom e não é consistente, não consegue fechar às vezes nenhum mês positivo. É porque ele está focando a energia e a atenção de fato no lugar errado. Se tem aluno meu que, cara, fechou com mais de 3 mil de lucro, vou deixar aqui passando na tela, 3 mil de lucro no mês, com 40% de assertividade, que errou várias questões, também estava nos primeiros meses ali de mentoria, seria bom para você fechar 3 mil no mês com um trade, né, operando ali 1 horinha, 2 horinhas. Então ele fez isso com 40% de assertividade. Aí tem gente que com 80, 90% de assertividade não tá fechando nem positivo, entendeu? Então tem que entender como funciona o trading profissional, senão você é só um apostador, né? Se você não tem método, você tá apostando só, jogando, aí tá só brincando mesmo. Quer operar com seriedade, profissionalismo? Entra pra turma 10 no primeiro link da descrição que eu vou te ajudar. E aí nesse caso a gente pôde ver que a gente tomou a decisão certa, mas lembre-se sempre, a decisão que você toma na hora tem que ser a melhor decisão daquele momento e depois, da forma que o mercado se comportar, você não irá se lamentar ou pensar como você poderia ter feito diferente. Por quê? Você tem que tomar suas decisões de forma racional. Então, quando você olha o mercado depois e eu fechei o trade e ele desenvolveu muito,
na próxima eu não conduzo. Aí na próxima você deixa voltar tudo. Volta no zero, volta no stop loss, por exemplo, e aí você fala, putz, então agora eu tenho que trabalhar. Então você fica ajustando o operacional com base na experiência que você vê no gráfico, e não com base em um método, com base em estatística. E aí você fica basicamente toda hora pulando de galho em galho, seguindo a técnica de uma forma diferente. Aí o resultado nunca tem um padrão ali de fato para você seguir com consistência. E aí eu observei que ele estava em um fluxo de baixa, né? E aí a gente tinha alguns pontos aqui a observar. Eu falei, cara, nessa leitura, muito provavelmente ele esteja fazendo uma estrutura de correção maior. Então ele pode estar fazendo uma estrutura que vai buscar esse ponto para esticar mais uma queda, né? Mesmo que ele ainda se permaneça acima desse fundo anterior, aqui eu tenho que entender que o fluxo está de baixa. Aí eu já comecei a refinar alguns pontos, porque entendendo que o fluxo está de baixa, como que eu identifiquei isso? Cara, topos e fundos descendentes, olha só, boys embaixo, então a partir daí a gente vinha protegendo. Quando a gente nivelou esses topos aqui, criando outra liquidez interna, né? Ou seja, o mesmo contexto que eu utilizei para aquela operação, né? Liquidez interna, comprei. Agora liquidez interna, vou vender. E aí eu refinei uma região de order block nesse ponto, tá? Ou seja, a última vela de alta, nesse caso usei essa variação de gatilho institucional, estava acima desse ponto aqui de liquidez. E aí o que eu fiz? Como aqui ele já o início da mínima ele já tinha buscado, eu falei, cara, ele não vai buscar aqui, porque se ele buscar aqui é liquidez ainda. Ele vai buscar um pouquinho mais em cima, que ele precisa capturar esses topos anteriores, mas ao mesmo tempo dentro dessa região de oferta. Então eu especulei basicamente com ele fazendo um movimento assim, né, para trabalhar mais uma impulsão renovando o fundo. E aí eu coloquei uma taxa mais ou menos aqui. Eu vou deixar passando na tela aí para você na comunidade, mas eu coloquei ela um pouquinho mais em cima, tá? Quando o preço começou a desenvolver, você pode ver que ele... Eita, já passei muito. Ele realizou a captura. Nessa captura, o que eu fiz? Eu coloquei minha entrada de venda na mínima, tá? Ásia, de novo, outra entrada na rejeição. Galera, é porque uma das formas que eu trabalho capturas de liquidez em particular é com entradas pegando na rejeição pós-captura, porque já são movimentos que capturam em V e voltam em V. Então, são ótimos movimentos para eu entrar em rejeição, porque se de fato ele capturou, se for uma impulsão, ele passa direto ao filtro. Se for de fato uma captura, ele volta em V, então eu consigo ficar muito bem posicionado, mesmo entrando teoricamente atrasado, tá? Então pega essa dica. E aí eu posicionei na mínima, tá? Pra ver, né? Se ele confirmasse, eu já estava dentro desse trade. O risco eu botei lá em cima mesmo da order block, por quê? Porque o risco, particularmente, ele estava dentro do que eu gosto de buscar, tá? 100 pontos de risco em média. Isso não é uma questão de gestão do financeiro, até porque se o stop loss estiver de 200 pontos, é só eu entrar com a metade da mão que eu tô acostumado, né? Isso é só ajustar o número de contratos, basicamente, né? Só que como eu não vou ter muita razão de risco retorno, ou seja, quando ele estiver pagando 200 pontos, em vez de ele estar pagando 2 vezes o risco, se eu tivesse arriscado 100, vai estar dando 1, entendeu? Que é o que acontecia muito comigo quando eu operava só análise gráfica. Eu tinha uma leitura que eu começava a entender para onde o movimento poderia ir, só que eu não conseguia ter precisão e ao mesmo tempo um risco baixo. Eu entrava atrasado, eu entrava no efeito, então tipo assim, eu entrava em rompimento, rompeu o fundo, eu vendia, o stop loss ia acima do último topo. Então, cara, é até engraçado de lembrar. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vê, cara, uma coisa nova, entendeu? Eu tenho certeza que algumas coisas aqui possa ter te agregado, você vai aplicar em um próximo trade, vai aplicar em uma próxima análise e você vai ver que automaticamente seus resultados já vão evoluindo, melhorando. Inclusive, olha esse feedback que eu recebi de um seguidor, cara, muito interessante. Eu faço sala ao vivo de segunda a sexta, né, que é as aulas práticas, eu faço com os mentorados, analisando todos os ativos, explicando ao vivo, tirando uma dúvida. E aí, eu peguei e falei, cara, eu vou liberar essa aula hoje, aula prática,
prática, sala ao vivo, vou mandar no grupão de quem tá lá no mapa do trader consistente, né? Participou do aulão gratuito que eu fiz aqui no canal. Pra galera que quer ver como que funciona, né? Ver as análises, possivelmente operar junto comigo. Então, eu mandei lá. E aí, esse cara, ele esteve comigo, abraçou a oportunidade, né? Acompanhou. Normalmente essas aulas práticas acontecem 10 horas da manhã. Então, nem todos podem estar lá. Então, eu gravo ela também pra pessoa pegar as dicas, ver as análises depois e também envio ela na comunidade, né? Então, mesmo fazendo uma análise ao vivo, eu envio na comunidade, o cara recebe notificação. Aí ele pegou uma operação que eu desenhei no USDJPY, que essa é essa operação que tá passando aqui na tela pra vocês, essa eu fazendo análise ao vivo. É um ativo de Forex, então, cara, por isso que eu falo, a técnica, quando você domina o método pra ler o mercado, o gráfico de forma profissional, cara, qualquer gráfico, soja, boi, café, qualquer gráfico botar na sua frente, você consegue especular, ver o que ele tende a realizar de movimentação de forma técnica. E aí, com essa única operação, ele pagou a mentoria. Então, olha só, ele participou da sala ao vivo que eu compartilhei ali gratuito, bônus, né, pra galera participar, aproveitou a oportunidade, entrou na operação que eu desenhei, que eu expliquei, e fez o valor da mentoria, uma operação, foi lá e pagou. Aí você acha, não é possível fazer. Olha ele entrando dentro da mentoria, tá ligado? O feedback dele completo. Não é o primeiro feedback que eu recebo, cara, paguei a mentoria com uma operação, e não é falando pra você também que você vai pagar a mentoria com uma operação, mas, cara, é ver o quanto o conhecimento, ele realmente é transformador. A maioria das pessoas vem como um gasto. Não, mas eu vou perder dinheiro. Mas eu vou gastar, eu não posso, eu já tenho pouco dinheiro. Mas, cara, a maioria da galera tem a mentalidade errada. Quando eu lucrar no mercado, eu vou entrar na mentoria do AZ. Quando eu fizer lucro aqui... Cara, a mentalidade é inversa. Você vai ter resultado quando de fato você tiver preparo, conhecimento, domínio, direcionamento. Ali, eles não têm resultado somente porque eu ensino a técnica, a teoria não. Eu acompanho eles, eu tiro as dúvidas, vejo as análises deles que estão erradas e corrijo. Então é todo de fato um monitoramento individual para fazer você desenvolver ao máximo, tá? As vagas vão fechar a qualquer momento, então você que quer fazer parte, não sei se você está vendo esse vídeo depois, talvez as vagas já estejam fechadas, mas se você quer, corre, clica no primeiro link da bio, tá? Você já vai ter acesso todo a material, vai entrar já no grupo, vai entrar lá na comunidade, e aí eu já vou estar ali para te receber no grupo mesmo do WhatsApp, você já vai ter contato direto comigo. Aí após essas primeiras velas aqui, quando eu vi que ele realizou esse movimento já agredindo, e ele rejeitou, retestando os topos capturados de liquidez, eu falei, opa, é um modelo que eu já uso para posicionar meu break-even. E além disso, eu visualizei, cara, ele fez um movimento de reteste. Então, mais um pontinho de venda aqui. Então, eu já abaixei o meu risco aqui para 45 pontos. Aí, eu fui ver se ele realmente ia perder esse fundo aqui para eu conseguir botar no 0 a 0, porque vai que ele fica um pouco enrolado, né? E 45 pontos é bem pouco ali, né? Então, tava de boa. Já tinha acertado aquela operação muito lucrativa, então tava de boa. Se eu estopasse essa... Com 45 pontos eu fechava o dia ainda com um lucro bem legal, mas se ele desenvolvesse eu conseguia esticar ainda mais os meus resultados. E aí eu fui, cara, aqui ele já era. Aí eu falei, galera, quem que ficou rico aí? Mandei até na comunidade. Porque aí o preço começou a esticar reto, né? Aí a condução ela fica muito fácil, porque você vai conduzindo com as médias, com as regiões de favela. E aí de fato, quando ele começou a chegar em um ponto de demanda que eu já tinha colocado aqui, que era o Wick Block também, eu falei, cara, aqui eu já vou começar a enforcar. Aí nessa daqui eu enforquei sem dó, porque já tava dando um resultado bem expressivo e também ele chegou na minha zona de demanda. Então eu falei, cara, se aqui for um reteste e ele puxa alta, eu não quero devolver esse movimento. E aí eu peguei e estiquei essa operação após buscar meu ponto na vela de rejeição. Quando essa agrediu tocando, eu botei exatamente na máxima dela, já tava permitindo uma boa lucratividade. Aí ele veio, acionou meu stop gain e aí depois ele devolveu basicamente o movimento. Foi lá no ponto de entrada novamente, né, para depois renovar. Então assim, cara, as duas, felizmente, após eu realizar a condução, ela voltou tudo, né? Mas, cara, por isso que eu falo, ela tendia a esticar muito mais. Não essa daqui eu tinha batido o alvo certinho, mas essa daqui tinha que realizar a renovação do topo, porque era uma impulsão, eu especulei a correção para vir uma impulsão. Então ela tinha esse movimento para realizar, tinha essa liquidez para capturar, tinha esse movimento de possível reteste, mas ao mesmo tempo eu não negligenciei o meu risco, que é o mais importante e é o que está no meu controle. Agora a futura movimentação não. Então conduzi, gerenciei o meu lucro e aí botei o lucro no bolso e foi a melhor
melhor decisão de fato e farei isso até mesmo se não fosse uma decisão boa e eu visse que ele foi e desenvolveu. Seguiria repetindo a mesma coisa, porque eu tenho um método, eu não opero apostando, não opero na aleatoriedade. Agora me diz aqui nos comentários, o vídeo de hoje te agregou conhecimento, te agregou valor, umas dicas, insights? Deixa aqui que eu quero saber sua opinião. Não esquece de deixar a curtida. E se você quer fazer parte da melhor mentoria de gráficos do Brasil, a mais completa, te ensinando tudo desde o zero, análise gráfica, análise técnica, análise institucional, todas as técnicas que eu tenho dentro do meu método e todas elas se conectam, não é só mais um conhecimento, é tudo em um só que eu destrincho em peças e um cronograma para você absorver com muita facilidade. Clique no link da descrição e eu te aguardo aqui dentro do time da Turma 10.